seja bem-vindo a mais um episódio aqui desse podcast da Finanças para Dois. Esse é o episódio número 8 e ele foi gravado com uma aula ao vivo que eu dei há um tempo atrás, que eu acho que é muito legal de eu compartilhar com vocês, que são as 10 principais coisas que você precisa prestar atenção depois que você organiza as finanças. A gente sempre tenta ver um passo à frente, né? Tenta sempre olhar e pensar como que a gente consegue, o que vem depois que a gente organiza as finanças. Porque hoje você pode estar com as finanças desorganizadas, não alcançado ainda tudo que você quer alcançar na sua vida. E saber o próximo passo, saber o que acontece depois, saber o que é possível fazer é importante também. Se você curte esse podcast, se você gosta do conteúdo que eu tenho trazido para vocês, então entra lá no site do iTunes e deixa uma avaliação, que eu vou gostar muito de saber o que vocês têm achado de todo esse conteúdo que eu tenho mostrado para vocês. E para ajudar nesse processo de organização e também com as reflexões que vocês precisam ter depois que vocês organizam as finanças, para saber qual que é o momento que eu estou agora e aonde que eu quero chegar. Eu deixei também na descrição desse episódio um guia que são as reflexões para você gastar melhor o seu dinheiro. Então, não necessariamente, eu sempre digo isso, a gente precisa cortar, a gente precisa deixar de gastar com as coisas que são mais importantes. E você melhorar suas finanças vai fazer com que você melhore o seu nível de gastos também. E aí é com isso que eu quero trazer, eu trouxe esse guia, eu montei esse guia para vocês, que lá vão ter algumas perguntas, algumas coisas para vocês refletirem sobre a sua situação financeira depois que vocês ouvirem esse episódio, para conseguir se motivar e se organizar um pouco mais nessa jornada do dinheiro. Então, espero que vocês gostem e vamos começar agora com esse episódio. Boa noite, pessoal. São 8 horas, vamos começar aqui essa aula. E hoje eu queria trazer um tópico interessante para vocês, né? Até para motivar um pouco vocês a continuarem a organizar suas finanças e se planejar para o que vem depois, né? E eu vou compartilhar aqui 10 aprendizados que eu tive conforme eu fui aumentando meu patamar com o dinheiro e também com alguns clientes que eu atendi nesses últimos anos de consultoria financeira, que eu consegui compilar em alguns aprendizados para saber, assim, a gente ainda não está tão organizado assim, mas aonde que a gente pode chegar, né? E o que essas pessoas que já chegaram lá, o que elas estão fazendo, né? E quando as pessoas elas pensam em ganhar mais dinheiro, geralmente elas pensam nas coisas mais óbvias, né? Então, as coisas que você pode comprar, a liberdade que você vai ter, mas existem muitas e existem algumas outras mudanças de pensamento que são um pouco mais sutis, que à medida com que você ganha mais dinheiro, elas vão acontecendo, né? E é algo que geralmente as pessoas não falam, né? A gente não fala sobre dinheiro de uma maneira geral. Então, falar sobre isso e falar sobre o que a gente faz depois que a gente está com mais dinheiro, né, é muito mais difícil a gente encontrar. E é algo que eu queria trazer aqui para vocês, né, porque quando a gente chega lá, muitas pessoas elas continuam no automático, né, e continuam fazendo as mesmas coisas que elas faziam quando elas não tinham dinheiro. E é por isso que eu acho que a gente tem que ficar atento a essas novas possibilidades que mais dinheiro vão trazer para a gente. Aí hoje eu quero dar o meu ponto de vista de algumas coisas que eu observei nesse aprendizado e tudo mais que eu tive, né, com essa experiência de dinheiro. A primeira coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês é, se você tem um problema que o dinheiro pode resolver, então você não tem um problema, né? Por que isso? O seu dinheiro está lá para você usar, né? É para isso que ele existe. É para isso que você juntou aquele dinheiro, é para isso que você ganha aquele salário, esse tipo de coisa que você está fazendo, né? Então, compre o seu tempo de volta, né? Contrata um especialista, seja para ensinar você a fazer alguma coisa nova, ou até melhor, né? Fazer alguma coisa por você. Alguém que faça melhor do que você, contrate alguém, delegue
esse problema para outra pessoa resolver. E o segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês é: muitas pessoas, elas falam sobre quais são os conselhos, né? Ou há muitos conselhos sobre como economizar dinheiro, mas pouco se fala sobre como gastar esse dinheiro. E a grande ironia aqui é que a maior parte dos conselhos sobre economizar dinheiro, com quem já conversou ou já viu algum texto de blog ou falou com algum especialista por aí, eles só ficam dizendo que tem que cortar o cafezinho ou tem que cortar alguma coisa, e com isso, daqui a 100 anos, você vai ter R$1 milhão na sua conta, então por isso que você tem que economizar nos pequenos gastos, né? E eu não acredito nisso. Eu tenho um pensamento diferente, e eu ensino, né, inclusive nesse curso, que você deve entender o que é mais importante para você e aumentar os seus gastos com isso, né? E diversas vezes eu já falei para alguns clientes que eles deveriam aumentar os gastos dele em alguma coisa simplesmente porque, para eles, né, aquilo é o mais importante, né? E eles não se davam essa liberdade de fazer esse gasto por algum motivo, né, da cabeça deles, que gastar é errado. Então, não vou gastar. E é claro que para isso você deve diminuir, para você conseguir aumentar os gastos no que é mais importante para você, você tem que diminuir nos gastos que são menos importantes, né? Ou seja, naquilo que não vai fazer tanta diferença na sua vida, então você tem que ser usar o máximo do seu poder de negociação com você mesmo e até com as pessoas da sua família para conseguir diminuir esse gasto, né? E eu também ensino isso nesse curso. Então, como que você consegue saber as prioridades e o que significa cada um desses gastos para cada um, para conseguir fazer esse negócio encaixar um pouco mais, né? E você sabe o que é mais difícil de encontrar, né? A gente sempre encontra sobre como economizar dinheiro, né? Mas pouco a gente encontra sobre como gastar. São poucos os conselhos que a gente vê aí, como que a gente gasta o nosso dinheiro de uma maneira mais efetiva e que vai nos fazer melhor, né? Nos deixar mais felizes. Então, quando que faz sentido a gente pagar mais por alguma coisa que é mais premium, ou por alguma coisa que vai trazer algum luxo para a gente? Quando que faz mais sentido, né? Ou com que as outras pessoas que têm a mesma renda que eu, ou que estão um patamar acima, elas gastam dinheiro? Com que elas fazem isso, né? E é difícil de encontrar. Onde que a gente aprende? Para a maioria das pessoas, a resposta não está em nenhum lugar, né? Por exemplo, já tive clientes que estavam com mais de R$500 mil investidos, guardando muito dinheiro, mas eles ainda estavam gastando como se eles tivessem 22 anos de idade, né? Então, eles já não tinham essa idade e eles não conseguiam fazer essa transição de agora eu já tenho as minhas finanças mais organizadas, eu já tenho o meu dinheiro mais organizado, eu já tenho mais dinheiro, o meu salário é maior, então eu posso me dar o luxo de subir um pouco o meu estilo de vida, o meu padrão de vida, continuando guardando dinheiro para o meu futuro e ainda conseguindo viver mais e tendo mais experiências melhores na minha vida, né? Ou seja, aproveitar desse aumento de uma forma gradual, né, do luxo que a gente tem, que a gente consegue acessar conforme a gente tem mais dinheiro, né? Seja mais maturidade, e aí com isso ganhar mais maturidade, não só na idade, mas também à medida que as nossas finanças avançam também. O terceiro ponto é: escolha uma área da sua vida que você realmente ama e use o dinheiro para ter o melhor que aquilo pode comprar. Na minha vida pessoal, as duas áreas são saúde e educação. Eu uso meu dinheiro para contratar uma pessoa que ela cozinha aqui em casa toda semana, né? Eu vou na nutricionista, vou no psicólogo, eu faço exercícios regularmente, faço check-ups também regularmente, entre outras coisas, né? O plano de saúde, enfim. Isso é importante para mim, né? E eu conto um pouco dessa experiência que eu tive de aprendizado, tanto como que eu consegui melhorar o meu aprendizado com a comida,
né? Eu dou um exemplo isso na aula 2.5 e logo no início da aula eu já conto essa experiência para vocês, como que eu tive esse aprendizado e como que isso aconteceu na minha vida, né? E como que isso está melhor, né? Essa reeducação alimentar que eu tive por conta desse valor que eu tenho, que é a saúde, né? E o outro é a educação. Conhecimento para mim é fundamental, sou um estudante eterno, né? Eu leio muitos livros por ano, alguns livros por ano, faço cursos, faculdade, MBA, sempre para conseguir me aprimorar mais e aprender cada vez mais como ser um profissional e ser uma pessoa melhor, né? E quando você realmente entende quais são os seus valores, que é o que eu ensino lá na aula 2.3, sobre como fazer melhores escolhas. Então, quando a gente entende quais são os nossos valores e a gente usa o nosso dinheiro para potencializar o que é mais importante para nós, é aí que começa a vida inteira, ela começa a fazer mais sentido, né? E para isso se tornar realidade, a gente precisa cortar ou gastar menos, ou gastar o menos possível nas coisas que são menos importantes para a gente, né? O quarto ponto que eu quero trazer aqui para vocês é: quanto mais dinheiro você tem, mais você pode se dar ao luxo de não fazer as coisas que você fazia antes. Isso acontece porque, à medida que os seus ganhos aumentam, né, nossa renda aumenta, o cálculo do nosso tempo muda. Então, o quanto a gente ganha por hora, se a gente dividir o nosso salário por quanto a gente trabalha, né, na semana, no mês, para a gente conseguir ganhar aquela renda, ela muda, ela aumenta o nosso ganho por hora. Então, com certeza, né, você conhece alguém que tem mais dinheiro que você ou tem uma renda um pouco maior, né? Quais são as escolhas que essa pessoa tem? O que elas priorizam dentro da vida delas? E aí, conforme o seu custo de hora, o seu custo hora aumenta, essas decisões que você toma são diferentes, né? Então, não adianta você se comparar com um bilionário, por exemplo, que tem uma casa em cada país do mundo, anda de jatinho particular. Veja qual é o próximo nível, né, que você tem para alcançar. E aí, que tipo de vida essas pessoas levam, que tipo de escolhas elas fazem na vida. E aí, uma vez eu ouvi uma frase muito interessante, que diz o seguinte: as pessoas acham que ser milionário é gastar R$1 milhão, quando, na verdade, é exatamente o oposto disso, né? Então, é você ter melhores escolhas com o seu dinheiro. O quinto ponto que eu quero trazer aqui para vocês é: se você ainda estiver sofrendo com as pequenas cobranças de 10, 20 reais, mesmo tendo um salário alto ou um salário bom, então tem alguma coisa errada, né? Ganhar dinheiro não é tão fácil, né? Ganhar dinheiro, na verdade, ganhar dinheiro não é tão difícil quanto a gente mudar os nossos pensamentos sobre dinheiro e o que você tem aí dentro desde a infância, né? Mudar isso geralmente começa com aprender a fazer escolhas melhores com o nosso dinheiro e como que a gente vai gastar melhor o nosso dinheiro. Quais são os nossos valores, quais são as nossas prioridades e como que a gente está gastando o nosso dinheiro. Então, pense um pouco nisso. O que é mais importante para você nesse momento? Se você ainda não assistiu a aula sobre escolhas, pensa no que é mais importante. Pensa nos últimos gastos que você teve. Quanto que um está alinhado com o outro ou isso está desalinhado? Ou seja, a gente está gastando em coisas que não tem, às vezes, nada a ver com o que é mais importante com a gente. E responde aqui embaixo dessa aula o que você gostaria de gastar mais, né, se você tivesse mais dinheiro. E aí a forma de você ter mais dinheiro é, uma delas, cortando o que não é importante. E o que você deixaria de gastar se fosse possível. Então, vá fundo aí nesse pensamento, né? A resposta ela pode estar próxima de você alcançar. O outro ponto, o sexto ponto que eu quero trazer para vocês é: ser rico para mim é diferente de ser rico para você. Quando eu era criança, muita gente viu o desenho do tio Patins, nadando numa pilha de dinheiro, podendo gastar com o que ele quisesse. E a gente achava, né, ou pelo menos eu achava, que ser rico era aquilo. Era ter muito dinheiro, que você conseguia fazer o que você quisesse, né? Mas a gente não percebe que
as dificuldades que o tio Patinhas tinha em gastar o dinheiro dele. Né? Ele não conseguia fazer isso. E hoje eu penso de uma forma totalmente diferente. Né? Ser rico é uma questão mais das escolhas que a gente faz com o dinheiro que a gente tem, a possibilidade que isso traz para a gente. O 7º ponto que eu quero trazer para vocês é: a experiência dos seus filhos será muito diferente da sua experiência. Meu pai cresceu numa família muito pobre, pedia livros emprestados para poder estudar e passar na faculdade. Minha mãe cresceu em uma família de classe média que ela não priorizava o estudo, ou não priorizava a educação, o estudo da mulher. Ela lutou contra isso e se formou como médica. Eu cresci numa família de classe média, que meu pai e minha mãe trabalhavam o dia inteiro, eu ficava com os meus avós, né, eu e as minhas irmãs, durante a tarde, e era um momento totalmente diferente do país, da economia, né, e da situação, da nossa situação familiar. E muito do dinheiro foi usado para a nossa educação, né, até o 3º colegial, porque não tinha mais depois, né, não tinha como continuar aquilo. Então, uma hora eles tinham que cuidar da vida deles. Então, eles investiram muito na nossa educação básica, para que a gente pudesse fazer uma boa faculdade e pudesse ter uma vida melhor, né? E eu tenho certeza que os meus futuros filhos, eles vão ter uma experiência de vida totalmente diferente, né? E fazer melhores escolhas na vida deles, porque eu acho que as famílias, elas devem evoluir o seu pensamento, né? E seu padrão e qualidade de vida de geração em geração. Uma melhorando a próxima e assim por diante. E aí, falando um pouco sobre gerações, eu queria trazer o 8º ponto aqui para vocês, que é: a maioria dos milionários, eles são de primeira geração. Isso eu aprendi no livro Milionário Mora ao Lado, que está como leitura recomendada aqui do curso. A minoria das riquezas de hoje em dia, ela foi herdada. Geralmente, as pessoas, elas herdam, as pessoas que herdam um patrimônio, né, elas não sabem muito cuidar direito daquele tanto de dinheiro que vem de uma vez só, que é como você ganhar na loteria. Né? A gente vê aí tantas histórias de pessoas que ganharam na loteria ou tiveram uma herança muito grande e depois de um tempo perderam tudo. E aí tem que começar do zero. Né? Elas não sabem cuidar do dinheiro que a geração anterior ela construiu. Por quê? A geração anterior ela estava ocupada demais construindo esse patrimônio, né? E ela não priorizou a educação financeira dos filhos. Então, se você conhece alguém ou já viu alguma história disso, priorize a educação do seu filho também. Primeiro a sua, primeiro entenda, saiba como tratar melhor o seu dinheiro, para depois você conseguir passar para o seu filho também todos esses ensinamentos sobre dinheiro. O 9º ponto que eu quero trazer para vocês é: quanto mais você acumula, menos pessoas você pode conversar sobre isso. Então, assim, quanto mais você acumula, menos você tem pessoas ou você conhece pessoas que acumularam o mesmo nível de riqueza que vocês, né? Por quê? Porque a gente não conversa sobre dinheiro, então a gente não sabe quanto as outras pessoas têm e a gente acaba falando o que todo mundo fala, né? E eu não tenho dinheiro, eu não consigo fazer isso, mas todo mundo consegue de uma forma ou outra, né? É uma questão de prioridade. Então, quanto mais você acumula, quanto mais você tem que conversar sobre dinheiro com seus amigos, com a sua família, né, com as pessoas que você conhece, para você conseguir saber conseguir saber o que é realidade, né, do que não é realidade, do que simplesmente eu estou falando porque se eu falar que eu não tenho dinheiro, você é muito melhor aceito do que se eu falar que eu tenho dinheiro e estou investindo e estou ganhando dinheiro de alguma forma, né? Como que as pessoas vão me olhar? Então, cuidado com isso. Né? Então, vamos conversar mais sobre dinheiro. Né? A gente está aqui para abrir essa porta e abrir esse assunto de uma forma totalmente, né, fácil de ser entendida e fácil de ser passada para o outro. E o último ponto, o 10º ponto que eu quero trazer para vocês é um assunto que eu já sabia, mas não sabia com esse nome, né? Que chama: a adaptação hedônica, ela é real. Né? E o conselho que é dado sobre isso, ele é errado,
né? A adaptação hedônica, ou seja, você se acostumar com a felicidade que você tem quando você tem um aumento de gasto, ela é real, ou seja, você é mais feliz e você acaba se acostumando em ganhar mais dinheiro, né? Isso te deixa cada vez menos feliz. Então, a cada vez que você cresce de patamar, você tende a ser menos feliz do que da último aumento que você teve. Mas a resposta para isso não é negar a sua influência, é você reconhecer que isso existe, né? Ou seja, essa tendência que nós temos de regressar, a gente volta rapidamente para um nível relativamente estável de felicidade, apesar da ocorrência de acontecimentos positivos, né, de acordo com a nossa mudança de vida. Então, de acordo com essa teoria, à medida que a pessoa ela ganha mais dinheiro, as suas expectativas e os desejos aumentam, o que resulta em não haver qualquer ganho permanente de felicidade. E aí é isso que eu ensino aqui no curso, que é o seguinte: se você ganhar, por exemplo, 10 mil reais, economiza um pouco sobre isso, mas pega 20%, 2 mil reais, e gasta em uma experiência incrível, que você vai lembrar para a sua vida inteira, né? Com isso, o seu dinheiro vai fazer mais sentido, né? E é exatamente isso que eu falo, né? Quando você ganha um dinheiro extra, separa em 3 partes. Se você não tem dívida, separa em 3 partes. Primeiro, guarda uma parte dele, seja de 50% a 80% disso. Gasta uma grande parte disso, seja 20% a 30%. E doa também uma parte, né? Seja de 1% a 10%. Porque isso cria memórias mais felizes e dá um significado maior para o dinheiro. E não simplesmente ganhei um dinheiro, ganhei o meu 13º e ele foi em presentes de Natal para as outras pessoas. Pega uma parte e gasta em você. Pega uma parte e guarda. Pega uma parte e doa. A outra está presente, né? Com isso você consegue ter melhores escolhas e consegue criar memórias mais felizes. Então, a adaptação hedônica, ela acaba sendo um pouco melhor, né, com relação a esse dinheiro extra que você está ganhando, ou seja, algum aumento que você ganhe no seu salário, na sua empresa ou no seu trabalho. Tá? Então, era isso que eu queria trazer aqui hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado e dê um pouco mais de motivação para vocês continuarem assistindo as aulas, mandando as dúvidas aqui para mim e a gente continuar conversando sobre dinheiro, que é um assunto que eu adoro e eu acho que todo mundo tem que aprender um pouco mais a tratar ele de uma maneira um pouco melhor com as nossas escolhas. Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.